Bom, então agora a gente vai fazer o vídeo 2 de crítica literária, Eduardo Jablonski, crítica literária. A escritora de Santo Antônio da Patrulha, Sinara Foz, disse que gosta muito de um cara chamado Décio Machado, que inventou um blog chamado Descendo o Machado, que ele dá porrada nos escritores de modo geral. Então ele faz uma resenha crítica, apesar que a palavra resenha crítica é uma redundância, porque toda resenha automaticamente é crítica. Se fosse apenas um resumo, seria uma sinopse. Mas uma resenha tem por objetivo fazer o resumo comentando criticamente. Então toda resenha automaticamente é crítica. Isso é uma redundância. Mas o Décio Machado fala a respeito de escritores e baixa o pau nos escritores. Ele até inventou uma brincadeira. Eu anotei aqui, fiz algumas anotações. Essa brincadeira que ele inventou é mais ou menos assim, ó. Então, um livro sem uma machadada é ótimo, uma machadada é bom, duas é fraco e três é muito ruim. É o que ele inventou. Nessa situação de crítica literária aqui, eu não pretendo agredir ninguém, mas vou fazer um comentário excepcionalmente a respeito desse Décio Machado. E por que eu não pretendo agredir ninguém? Porque o crítico literário que eu admiro, claro, além do Otto Maria Carpo, que é um cara que eu admiro profundamente, da professora Zilá Berno, professora doutora, graduada, especialista, mestra e também doutora em literatura, Zilá Berno, minha orientadora de mestrado. Eles falam sempre que a gente deve escolher autores que tu admira, autores que têm qualidade, para tu fazer um comentário. Então, se o autor não tem qualidade, então tu não deve escolher. Então, esse já começa a ser o primeiro erro do Décio Machado. Então, aceitar qualquer um para ser criticado. Como dizia o crítico literário americano Ezra Pound, que escreveu ABC da literatura, ou ABC of Reading, então a arte da poesia, ou Arts of Poetry. Então é melhor ler esses caras no original, mas se o cara não tem condição de ler no original, daí dá para ler pela Iluminuras, que publicou esses dois, eu acho que foi Iluminuras, se não me engano, que publicou os dois livros em língua portuguesa. E daí o Ezra Pound diz assim, ó, o crítico literário de qualidade vai escolher autores bons para tu fazer comentário. Se tu escolhe autores ruins para fazer comentário, então tu não é um crítico literário de qualidade, tu já começa fazendo errado. No dia 13 de abril de 2025, o Décio Machado, ou Descendo Machado, escolheu Douglas Lobo, escritor, parece que é carioca, mas ele não traz informação a respeito dele, que escreveu o livro Areia Movediça. O ideal seria, já que é uma resenha, o ideal seria que o Décio Machado pesquisasse e colocasse informações da formação e também da carreira literária desse Douglas Lobo, mas ele não dá informação nenhuma, ele já vai direto no livro. Então, qualquer tipo de texto precisa ter uma introdução, e aqui não tem introdução. A introdução supostamente seria imagem, que é areia movediça. Tá, então, falar que esse Douglas Lobo, pelo que eu descobri na internet, ele não gosta muito de falar a respeito de si próprio, mas parece que ele publicou 3 romances, parece que é isso. E esse romance aqui, Areia Movediça, pelo que eu percebi, foi finalista de um concurso grande, de grandes proporções, de romance. O lado positivo que eu achei do comentarista Décio Machado, que eu também não sei se o cara tem formação, se o cara é escritor, se de repente fez faculdade de letras, ou de repente é apenas um metido como são os jornalistas esportivos aqui do Rio Grande do Sul, que comentam a respeito de futebol sem ter a mínima noção do que estão falando. E ganham dinheiro para isso. E falam bobagem uma atrás da outra. Para quem jogou futebol, pelo menos em categoria de base, de algum time profissional, ou quem jogou futebol profissional, consegue perceber os detalhezinhos dos jornalistas que estão falando besteira. Então, o Décio Machado tinha que ser, no mínimo, escritor. E agora vamos chegar num outro ponto positivo e pontos negativos que eu percebi da coluna do Décio Machado. Um ponto positivo é que os raciocínios lógicos que ele desenvolve acerca do livro, esse, Areia Movediça, me pareceram corretos. Apesar que eu não li o livro, eu nem conhecia esse escritor, Douglas Lobo, mas me pareceram corretos, me pareceram de uma lucidez bastante boa.
Mas olha só, um detalhe que acaba acontecendo em toda a literatura do Rio Grande do Sul e do Brasil também. As pessoas não têm a mínima noção de qualidade de texto. Uma coisa a respeito do crítico literário José Veríssimo, antigo, tinha o Silvio Romero, José Veríssimo, Araripe Júnior, que eram três críticos literários militantes do século XIX, falavam muito mal de José Veríssimo porque o José Veríssimo, teoricamente, não sabia escrever, que tinha muitos problemas de texto. Eu li alguns livros do José Veríssimo sobre literatura brasileira e não é bem verdade. Ele era bom escritor, mas talvez a qualidade dos escritores da época fosse superior ao do José Veríssimo. Então, o José Veríssimo talvez tivesse uma qualidade de texto inferior e estava falando comentário de crítica literária, falando mal de outros escritores, sendo que ele era inferior tecnicamente para escrever. É o caso aqui desse crítico Décio Machado. Ele não tem a mínima noção de situações de qualidade de texto. E eu vou tentar mostrar isso na prática. Primeiro eu vou explicar de onde eu tirei essa informação que eu vou dizer agora. O Graciliano Ramos, no livro Infância, ele comenta assim, ó, porque são as memórias da infância do Graciliano Ramos. Aí comenta assim, eu queria ser escritor e daí eu acabei descobrindo um escritor do interior, lá de onde ele morava, que escrevia no Jornal da Cidade, publicou 1 ou 2 livros que ele mesmo pagou e tal. E daí o escritor não tinha noção de ecos de texto, porque é um escritor amador, um escritor municipal, e não tinha noção de colisão textual. Não sabia o que era eco de texto e não sabia o que era colisão textual. O Décio Machado está cheio de problemas de eco de texto e alguns problemas de colisão textual que eu já vou dizer o que é. E já vou mostrar o que é. Os escritores do Rio Grande do Sul inteiros, quase todos, a maioria deles, também mostram problemas de eco de texto. Chega a ser alguma coisa terrível de ler, porque tu começa a ler e tu vê um eco aqui, eco, 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 tudo ecoando, tudo as riminhas mal feitas dentro de um texto em prosa, que fica deselegante, que fica mal escrito, fica uma coisinha que tu vai lendo e tu vai arrastando, porque o som vai prejudicando a leitura. O escritor Moacir Scliar, que foi um gaúcho membro da Academia Brasileira de Letras, o Rio Grande do Sul teve apenas 7 escritores membros da Academia Brasileira de Letras, e aí ficou o Moacir Scliar e o Carlos Nejar ao mesmo tempo, mas o Scliar acabou falecendo. Ele publicou 104 livros. E por que ele publicou 104 livros? Todos eles patrocinados e ele ganhou salário para escrever. Ele ganhava salário para escrever porque ele era bom. E uma das características de ele ser bom, e ele chegou a dizer isso numa das crônicas de jornal que ele publicava na Zero Hora 3 vezes por semana. Ele escrevia 2 vezes por semana sobre assuntos gerais, como escritor, e 1 vez por semana, no sábado, sobre questões médicas. Então, 3 vezes por semana. Ele disse assim, eu reescrevo as minhas crônicas e os meus textos, novelas, contos, romances, pelo menos umas 10 vezes no mínimo, para tirar todos os problemas de som, para que o texto fique elegante e desça suave, para que o leitor não perceba que tem problema no texto. E já o Décio Machado tem problema no texto. Eu vou mostrar aqui, olha só. No iniciozinho desse comentário, dessa resenha, ele fala, e achando esse sentimento muito original, é um mal. Eco, original, mal. E depois, um pouco depois, ele fala, em meio à multidão é absolutamente trivial. Original, mal, trivial. Eco de texto. Péssima qualidade de texto. Depois ali, Dionísio, quando Dionísio se põe a defender a revolução comunista, ista, o protagonista, ista protagonista. Tá. Depois, um pouquinho mais para baixo, ele fala assim, que não vivia nas linhas. Vivia nas linhas comuns aos demais. Aliás, olha só, eco de texto. Vivia, linha, demais, aliás, várias vezes. Isso aqui é uma literação que dentro da poesia fica excelente, várias vezes. Esses ecos de texto dentro da poesia ficam espetaculares. O Luiz de Miranda fazia muitos ecos de texto dentro da poesia, mas na prosa fica deselegante. Então, aliás, várias vezes, é uma aliteração, repetição de consoante, ao longo da obra do protagonista. Então, protagonista, demais... Então, protagonista, vivia. Aqui, vivia, protagonista, é uma rima toante, que o João Cabral de Melo Neto gostava muito de fazer. Só que dentro de um texto de prosa fica deselegante, fica mal escrito. Como dizia o Graciliano Ramos antigamente a respeito
de um escritor municipal lá da cidade onde ele viveu, inclusive futuramente, um tempo depois, ele acabou sendo o prefeito da cidade. Então, agora aqui, ó, certa altura, isso aqui é um problema de colisão textual. Certa altura, certa altura, problema de colisão textual. E essa colisão textual, eu conheço um poeta de Porto Alegre que eu gostava muito, grande poeta, e ele tinha um problema de colisão textual dentro do seu nome de escritor, Gastão Torres. Olha só, Gastão Tanto. E infelizmente minhas duas sobrinhas têm o sobrenome da mãe e o sobrenome do pai, que acaba dando uma colisão textual que também fica desagradável. Meu nome é Jablonski, fica Sanchejablonski. Sancheja, colisão textual que fica num texto escrito em prosa, uma péssima qualidade de texto. Então, olha só, depois seguindo aqui o texto do Décio Machado, amigo Dionísio. Depois, pouco espontânea, outra colisão textual. Pouco espontânea, que dificulta a leitura, que o grande escritor gaúcho Moacir Scliar não fazia. Ele passava, reescrevia umas 10 vezes para tirar todos esses problemas, para que o texto descesse suave. Como dizia o outro poeta gaúcho, Armin Trevisan, ele falava assim, olha, para o texto ficar parecendo simples e de alta qualidade, muito bem escrito, o que a pessoa tem que fazer? Tu tem que reescrever inúmeras vezes para parecer simples, para parecer de alta qualidade de texto bem produzido. Agora, olha só, um pouquinho mais abaixo diz, junta não são. Ou seja, mais uma colisão textual. E aqui, no finalzinho, vai dizendo assim, ó, Faustino ao conservadorismo. Aqui é mais uma vez uma rima atoante. Tinoísmo, que fazia o João Cabral de Melo Neto. Onde vai encontrar a paz de espírito, ó, conservadorismo, espírito, e depois logo em seguida sentido da vida. Para isso, logo em seguida, no outro parágrafo, espírito, isso, conservadorismo, sentido, Faustino. Isso aqui está péssimo. Isso aqui está profundamente mal escrito. Logo em seguida, na frase, ele também volta a falar amigos de novo, então tem um eco de texto aqui que faz com que a qualidade de texto dele seja de quinta categoria. E como é que o cara vai dar porrada num escritor, Douglas Lobo, sendo que a qualidade de texto dele está de péssima qualidade? Não pode fazer isso. Então, como não poderia deixar de ser, isso aqui é um lugar comum, é um clichê. Alça finalmente voa, é outro lugar comum, outro clichê. Eu me lembrei agora, um escritor aqui de São Antônio da Patrulha, que é o Maurício Polar, ele escreveu um romance chamado Tramas de Amor. Tramas de Amor já é um clichê. E ele deve ter no meio desse romance, olha, mais de 1000 clichês diferentes. 1000 clichês. Então, a cada frase que tu lia é um clichê. E aqui o Décio Machado faz 2 clichês. Um crítico de literatura não pode fazer clichê. O Julio Cortázar disse assim, ó, quando tu te prepara para fazer literatura ou fazer crítica literária, a primeira coisa que tu tem que fazer é destruir com a literatura do passado. Tem que fazer uma coisa diferente. Tu pode até misturar elementos, mas tem que fazer uma coisa diferente. Tu não pode pegar aquilo que já foi feito e repetir. O crítico literário Ezra Pound dizia assim, ó, existe o mestre que faz a coisa, o grande escritor, existem os diluidores, que simplesmente copiam. O cara que copia clichê, faz clichê. No livro da Sinara Foz, que fala Plural de Fêmeas, que é um livro de contos, assim, de terror, livro de contos de assassinato, de coisas assim, muito bem escrito, por sinal. Em Santo Antônio da Patrulha, a impressão que eu tenho é que existem 3, 4 escritores de qualidade que dá para a pessoa ler com tranquilidade. A Sinara Foz, o Marney Consul, Joelson Machado de Oliveira e o Dr. Luiz Encanor. Fora desses 4, os outros não sabem escrever. Excetuando um que outro trabalho de um ou outro escritor, mas são 4 escritores, o resto. E tem aqui atuando mais de 100 autores escrevendo. E todos apresentam inúmeros problemas. Problemas graves de produção textual. Então, um deles é a utilização de clichê. E essa utilização de clichê aqui, quando eu vi o Plural de Fêmeas da Sinara Foz, tinha um autor conhecido, famoso, aqui no Rio Grande do Sul, atual, Duda Falcão. A quantidade de clichê que ele botou na apresentação do livro chegou a... Eu fiquei espantado. Aquilo ali foi uma espécie de um tiro no pé, que também é um clichê.
Ou seja, ele escreveu um texto com uma quantidade tão grande de clichês que eu fiquei pensando, bom, esse autor eu não vou ler nunca. Se ele usa num texto de meia página, sei lá, 30 clichês, então como é que eu vou ler um autor desse? Então não tem condição. Não se pode usar clichê. A literatura não foi feita para ter clichê. Então Duda Falcão é um que eu risquei do mapa, não vou ler nunca mais. Então aqui, ó, mais algumas situações que tem. Aqui tem uma frase que esse Décio Machado comenta: é irônico que um livro cujo protagonista diz amar a literatura, quer ser escritor e faz parte de um clube de leitura dedicado aos clássicos ser tão mal escrito. Sim, mas também é irônico um suposto crítico de literatura escrever para dar porrada num determinado autor e também fazer um comentário de uma resenha profundamente mal escrita, como eu acabei de provar aqui. Pelo didatismo, pelo moralismo, pelas personagens esquemáticas, 3 machadadas. Bom, mas aí se eu fosse usar o critério do Décio Machado, na realidade eu gostei do raciocínio lógico que ele desenvolveu a respeito do livro desse Douglas Lobo. Então esse eu achei um aspecto bastante positivo. Mas ele não fez uma introdução nessa resenha, ele não falou um pouquinho a respeito desse autor para que o leitor tivesse uma mínima noção de quem é o autor. E daí ele começa já direto no desenvolvimento. Um texto não pode começar pelo desenvolvimento, tem que ter uma introduçãozinha mínima que seja, aí tu vai para o desenvolvimento e tu vai para a conclusão. Eu achei um aspecto positivo que foi o desenvolvimento lógico do raciocínio, né? Mas o resto, a qualidade textual está péssima, não tem introdução, então digamos que eu daria 2 machadadas. Era isso.